Eu estou lembrando aqui a Júlia porque essa história do servidor, inclusive foi o Wilson, eu acompanhei de perto, eu inclusive trouxe essas informações na época do falecimento dele e relembrei esse caso agora. Então a gente tem que ter muito claro o efeito que medidas draconianas da justiça elas têm na vida das pessoas. Nós temos milhares de pessoas que estão sendo condenadas, estão sendo investigadas sem o benefício da dúvida, sem o devido processo legal. E eu acho que esse caso agora novamente envolvendo um funcionário, um servidor da Receita, e a reação que vocês estão tendo é fundamental, viu, Mauro? É fundamental que vocês realmente mantenham essa postura, porque nós precisamos que de alguma maneira as instituições elas acordem, elas despertem, as pessoas que comandam as instituições despertem para o abuso de autoridade. Acho que a gente não pode permitir abuso de autoridade numa república, numa democracia. Os poderes, um poder deve limitar o outro, deve equilibrar o outro. Então, e não existe ninguém que não possa ser investigado. Um ministro do Supremo, só porque ele é ministro do Supremo, ele deveria ser duplamente investigado. Ao contrário, pessoas que têm poder, pessoas que estão na máquina, pessoas que têm a caneta, que têm influência, elas devem à sociedade a accountability. Eles devem à sociedade essa transparência. A sociedade ela não pode ser submetida ao poder de 1, ou 2, ou 3, ou 10 ministros, ou 11 ministros. A sociedade ela é responsável até por pagar a conta de você ter instituições funcionando de pé, fortes, com servidores com competência para atuar naquilo que é a missão de cada órgão, né? Então, assim, quando você começa a colocar um poder contra o outro, a usurpar a competência de um outro poder, ou colocar instituições umas contra as outras, você sabota a própria democracia. Então, eu até ressaltei esse aspecto que vocês trouxeram na nota de vocês ontem, falando justamente desse risco, né, de você ter uma ação que acabe promovendo aquilo que se pretende preservar, quer dizer, promovendo a destruição daquilo que se pretende preservar, que é o Estado Democrático de Direito e as instituições desse país. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta bem óbvia, mas que a nossa audiência aqui está muito, até para compreender como é que funciona, né? Assim, o auditor, quando ele abre uma consulta como essa, qual é o protocolo? Quando ele faz a consulta legal, formal, qual é o protocolo? Existe um procedimento preliminar que identificou algum tipo de inconsistência, algum tipo de problema fiscal? Da onde vem essa informação? É de uma fiscalização? É de outro órgão? É um alerta do COAF? Quer dizer, o que leva um auditor, por exemplo, no exercício da sua função, fazer uma consulta legal a dados fiscais, a ficha de um ministro do Supremo ou de qualquer outra autoridade nessa lista de pessoas politicamente expostas? Veja, o auditor da fiscalização, ele recebe uma programação. Então tem um setor de programação. Esse setor de programação que faz um monte de checagens preliminares para saber quais são os contribuintes que devam ser fiscalizados. Então o auditor da fiscalização, então, tem os auditores que estão lá na programação, então, o programa de fiscalização chega para ele tem então, porque tem ali uma grande probabilidade de ter um interesse, de ter algo que está contrário à legislação. Então ali ele pode, dentro do escopo do trabalho, tem o sócio se for empresa, tem o sócio das empresas, então tudo isso está no escopo dele consultar. Aí ele pode consultar amplamente, porque olha, eu estou fiscalizando a empresa tal, que tem esses sócios, a sua esposa, que está comunicado. Então isso é um ambiente normal. Então isso depende de onde está o auditor. Quem está na programação, ele já tem um escopo maior, porque para programar ele olha uma quantidade maior de pessoas. Então os perfis são definidos muito do tipo de trabalho que a pessoa faz. Então, e ninguém hoje, nenhum auditor, resolve fiscalizar alguém da cabeça dele. Existe se no decorrer de um trabalho você fica sabendo de alguma situação, você comunica e pede para se estender seu trabalho para aquela outra pessoa. Mas eu não olho para uma empresa, ou olho para uma pessoa na rua, ou olho para uma empresa. Travou? Deu uma travadinha aí? Se quiser voltar comigo. Vê se restabelece. Júlia, quer fazer um comentário? Eu quero fazer um comentário porque nós estamos diante de uma situação que pode, se for muito bem explorada, a gente pode também contribuir do ponto de vista eleitoral.
Nós sabemos que muitos servidores públicos, sobretudo federais, decidiram votar no presidente Lula por causa das promessas de aumento de salário, por causa dos discursos que Lula faz, pró-Estado, pró-carreiras, enfim. Só que de nada adianta você conseguir ali um ou outro reajuste, e os reajustes que foram dados agora, eles passam um pouco da inflação, se você tem aparelhos do Estado que se voltam contra a atuação do servidor público de carreira. O que a gente está vendo agora acontecer em relação a esses servidores é um alerta. Já aconteceu em 2019, está acontecendo agora em 2020, em 2026, de uma forma absolutamente desarrazoada, desproporcional, como o Mauro está colocando aqui muito bem pra gente. O nome das pessoas está sendo divulgado. Gente, isso não existe respaldo na lei para você divulgar nome do servidor público que sequer já virou réu em processo. Está num processo de apuração e você divulga o nome de um servidor público. Então, para aquelas pessoas que nos acompanham, que são servidoras públicas ou que têm parentes servidores públicos, se as coisas continuarem do jeito que estão, leia-se. Se Lula for reeleito, o casamento que hoje existe, indissociável, indiscutível, tá? Entre executivo e ministros do Supremo, para não colocar o órgão como um todo, mas ministros, esse casamento vai continuar. E não há limites para que eles coloquem constrangimento, imponham constrangimento às pessoas que apenas estão cumprindo seus papéis. Agora, por exemplo, a gente já está vendo aí um atrito entre a direção da Polícia Federal e ministros do Supremo Tribunal. Por quê? Porque a polícia está fazendo o trabalho dela. Então, esse episódio em que servidores da Receita, o auditor da Receita está sendo exposto, e a gente comentou aqui, o Cláudio trouxe o caso desse servidor, gente, que faleceu. Em 2019 ele foi afastado, ele foi exposto. Imagine o baque que isso acontece na vida de uma pessoa honesta. Esse homem entrou em depressão, veio o período da pandemia, que é um momento em que as pessoas já com outras doenças, né, com doenças pré-existentes, como a predisposição, as pessoas que viveram a pandemia com doenças pré-existentes, elas tiveram uma chance muito maior de virem a óbito, e aí essa pessoa acabou morrendo. Então é muito grave, é um estado de coisas, é um desarranjo institucional que deve servir de alerta para os servidores públicos. Eu conheço vários que haviam votado no presidente Bolsonaro em 2018 e que votaram no Lula em 22. Eu conheço muitos, porque caíram nesse conto. Ah, nós vamos trazer reajuste, o PT é bom para o serviço público. Tá aí, ó. Porque essa ação, gente, tem o PT por trás. Aliás, você tocou num ponto que é muito importante a gente ressaltar, que é que os servidores precisam tomar ciência do que é a esquerda, do que é o PT. Basta olhar os funcionários dos Correios. Também, todos eles, é Lula, é Lula, é Lula. E agora estão todos na lista de demissão, tá? Plano de demissão de 10 mil funcionários. E eu já recebi informações que aquele aporte de 12 bi... Deu pra nada. Não deu pra nada. Os Correios já foram inscritos na dívida ativa da União. Temos várias superintendências que estão sendo inscritas nos últimos dias na dívida ativa da União. Então, assim, é um dinheiro que está sendo roubado, não há outra explicação. Não existe ali um duto que você coloca o dinheiro e o dinheiro é um buraco negro, o dinheiro desapareça. Não, isso aí desaparece dos cofres dos Correios e vão para o bolso de alguém. Eu gostaria muito que o Ministério Público acordasse do seu sono profundo e a Polícia Federal, pelo menos a parte não aparelhada, se interessasse em investigar o roubo, é o roubo dos Correios. Exatamente. E os funcionários, servidores em geral, acordem para a vida. Parem de cair nessa conversa fiada do PT. Até os sindicatos que estão aparelhados pela esquerda, eles não vão lutar pelos seus direitos. Eles não vão cobrar dessas instituições reparação, tá certo? Você tem alguns poucos sindicatos e associações que não são aparelhadas politicamente, que são mais técnicas, como no caso aqui até da Unafisco. O Mauro voltou? Então, por favor, né, Mauro? Mas, assim, no geral, isso deve servir de alerta. A instituição, muito mais do que um aumento salarial, é preciso que os servidores sejam respeitados, que a instituição que seja respeitada dentro da própria relação de forças e previsões constitucionais. É disso que se trata. Conclua, por favor, Mauro, o teu raciocínio aí, que eu não vou tomar muito mais teu tempo não, mas eu queria que você pudesse concluir, que você deu uma travada antes, mas fique à vontade. Eu não sei até que ponto que vocês acompanharam,
sei se a gente pode retomar, né? Mas acho que, Cláudio, o mais importante desse episódio é registrar que é preciso que a mais alta corte do país, o que se espera, a sociedade espera dela, é que ela faça uma boa aplicação do direito, que seja a verdadeira guardiã da Constituição do Estado Democrático de Direito. E aí a responsabilidade que tem na hora de emitir uma medida cautelar é enorme, porque acaba sendo exemplo para um monte de instâncias inferiores. Imagina um juiz de primeira instância que está vendo essas medidas. Então isso acaba afetando os direitos e garantias individuais também. Então a responsabilidade da mais alta corte é enorme. Eles têm grande conhecimento jurídico, não tenho dúvida disso, né? Todos eles, os assessores, os ministros, não tenho dúvida disso. Então é preciso que haja com objetividade e com foco na lei para, então, garantir um princípio que é tão importante para o direito constitucional, que é o princípio da proporcionalidade. Isso é muito dentro da teoria do direito constitucional, que deve a STF preservar. A proporcionalidade é importante. Então, o que a gente quer é que as medidas cautelares, quem sabe o ministro revogue algumas medidas cautelares que estão em excesso, retornar ao que se espera da mais alta corte, que é razoabilidade na aplicação e na boa aplicação e na defesa do Estado Democrático de Direito. Duas perguntinhas para a gente encerrar. São 4 servidores. Um é auditor. Os outros 3 são o quê? Então, na Receita você tem auditores, você tem analistas, você tem auxiliares técnicos administrativos, você tem alguns outros servidores que vieram de outros órgãos, né? Eu não consegui levantar quais são os cargos, mas os cargos que atuam na Receita são esses: auditor, analista, auxiliar administrativo e alguns outros servidores, cargos todos concursados, não tem temporário, nada disso. São todos num nível, eu diria, mais baixo em relação a acesso a dados sensíveis. Quer dizer, não tem lei que os permitisse ter esse acesso. Perfeito. Então a lei não permitiria que eles tivessem um acesso a dados protegidos pelo sigilo fiscal. Então é preciso isso também analisar, se tiver o acesso. A STF explicar, porque isso só está fragilizando a acusação, né? Porque se nós temos um auditor que disse que acessou só a página inicial para uma consulta de curiosidade, confundindo a pessoa, e outros 3 funcionários que não tinham o nível de acesso necessário, então nós estamos diante de uma acusação absolutamente fajuta, feita por Alexandre Moraes. Então eu acho que o Supremo tem a responsabilidade de explicar, tintim por tintim, o que pesa e o que existe de provas contra esses servidores. Senão, o que vai ficar, vamos dizer assim, para a sociedade é que o ministro Alexandre Moraes está fabricando fake news. Já que ele combateu fake news durante muito tempo, me parece que agora ele está fabricando fake news para poder desviar a atenção de algo que ele até agora não explicou, que foi o contrato da sua esposa com o Banco Master, 129 milhões. Outra pergunta, só para a gente encerrar. Não é o caso da Unafisco entrar com recurso no STF pedindo a suspeição, impedimento do Alexandre Moraes em função dele se colocar inclusive como vítima dessas supostas ações? Veja, a situação, no caso pessoal dele, um eventual habeas corpus, etc., é muito personalíssima, né? A gente pode dar o apoio jurídico e vamos dar o apoio jurídico, né? A gente não considerou ainda nenhuma medida mais coletiva, mais ampla, e eu acho que ainda há tempo do próprio ministro revogar algumas medidas em excesso que foram tomadas, né? Neste caso, né? Evidentemente que teria sido melhor que não fosse ele que editasse essas medidas, uma vez que falava-se de vazamento de dados de familiares dele, e normalmente qualquer pessoa, não é o ministro, qualquer pessoa, quando envolve família, a gente perde um pouco a objetividade. Isso é normal, faz parte da nossa natureza humana. Seria melhor que, diante disso, tivesse sido o presidente do STF, tivesse outra pessoa que declarasse essas medidas, mas, bom, já foram, mas ainda podem ser revogadas. Então nós temos que ver o desenrolar disso. E em relação a hoje, é tudo muito preliminar, e eu estou me baseando a minha fala aqui nos depoimentos do colega. Agora, isso tudo vai ser muito bem verificado. Então, por isso que tem que ter cuidado agora, nessa fase da investigação, para não causar dano às pessoas. Se lá na frente ficar provado algo sobre esse auditor ou sobre outro, provado mediante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, é o que se aplica a devida e proporcional punição. O problema é fazer algo agora nessa fase que causa danos. Então, vamos deixar as coisas se desenrolar, mas o que a gente espera da mais alta corte é comedimento, é proporção, é aplicar o direito com razoabilidade. Sem dúvida nenhuma. Mauro Silva, vice-presidente da Unafisco, obrigado pela tua presença aqui, Mauro. O que a gente viu aqui é grave. Servidor exposto, nome divulgado antes de virar réu e medida cautelar pesada, como se a punição viesse antes da prova.
A pergunta é: isso é justiça ou intimidação? Quem tem poder deveria ser ainda mais cobrado, não blindado. E fica o alerta para servidor que caiu no conto do PT. Reajuste nenhum vale perder dignidade e segurança jurídica. Comenta aí, você acha normal?